Você deve ter ouvido falar do pastor Paulo Júnior. O pastor Paulo Júnior, que é famoso aí por ser um dos caras que confrontam o pecado e falam muitas coisas. Então, ele é bem conhecido aí no meio gospel, no meio cristão e bem conhecido na internet. Esse camarada, esse pastor, confessou publicamente seu pecado. Por que eu fiz pecado? Porque geralmente, quando a gente associa pecado a líderes de grandes igrejas, a gente já pensa logo que o cara adulterou, o cara prostituiu, até cometeu um homicídio. Mas não é o caso. Qual é o pecado do pastor Paulo Júnior? Ele confessa que em várias vezes, em vários momentos de correção de pecados de pessoas da sua igreja, ele se excedeu. E ele disse que isso estava inclusive passando dos limites a ponto de atingir relacionamentos pessoais, familiares do próprio pastor Paulo Júnior. Então ele veio a público confessar e, segundo ele, a liderança do seu ministério, que foi constituída por ele mesmo. Inclusive, pesquisando sobre esse assunto, eu vi alguém falar uma frase que para mim foi muito impactante. Diz assim: o pastor Paulo Júnior é um homem tão de Deus, mas tão de Deus, que ele constituiu uma liderança na sua igreja que é tão bíblica, mas tão bíblica, que nem ele conseguiu passar impune dessa liderança. E isso é uma bênção, isso é maravilhoso. Isso é para provar que os frutos do pastor Paulo Júnior, apesar dos seus excessos, estão aí. Porque ninguém é um super crente, todo mundo falha. Agora, isso para mim é um grande alento aos feridos pela igreja. Por quê? Desde que eu me entendo por gente, eu tenho 18 anos de igreja. Toda vez que sai uma pessoa da igreja e que essa pessoa fala do seu líder, fala da sua igreja, fala do seu pastor, não me importa o que ela fala. Ela pode falar que o cara é cometeu um homicídio. E todo mundo viu que o cara cometeu um homicídio. Sempre o camarada vai dizer que é mimimi da pessoa. É sempre assim. A igreja nunca está errada, as pessoas nunca estão erradas, o pastor nunca está errado. Sempre quem está errado é quem saiu. Então o cara que saiu ferido, que se lasque. Ele é o errado. Só que o que eu achei interessante é que, pelo menos no posicionamento que eu vi do pastor Paulo Júnior, o semblante, a expressão, a forma que ele falou, me tocou muito. Por quê? Primeiro, é uma pessoa de verdade. E eu amo gente de verdade. Gente que não tem que ter, não, porque eu nunca erro, porque eu estou acima do bem e do mal. Inclusive, o pastor Paulo Júnior fala algo interessante. Ele disse que várias vezes ele foi chamado pela sua liderança, pelo corpo de líderes que ele constituiu. E eles falaram: olha, pastor, você está passando dos limites assim, assim. E ele várias vezes tentou manipulá-los, tentou dizer que não. Provavelmente ele deve ter pensado assim: eles estão me perseguindo porque eu estou falando a verdade. Porque é uma coisa que a gente costuma pensar. Mas ele diz: eu percebi, eu admito que eu errei. E várias fontes de pessoas ligadas ao pastor Paulo Júnior que eu vi falando na internet diz que ele está indo atrás dessas pessoas, conversando com elas, ligando, indo pessoalmente atrás. E isso aqui, tem que ser falado assim, tem que ser aplaudido. Porque, gente, o que tem de líderes aí que está ferindo muita gente, mas não vai atrás. Não se preocupa e que se dane, que a pessoa se perca, não está nem aí, porque eles estão num momento de razão tão cega deles que eles dizem assim: eu estou falando a verdade. E, gente, o pastor Paulo Júnior não está sendo perseguido pelo sistema. Não é uma coisa de tipo assim: estou falando a verdade e por isso estou sendo perseguido. Não é isso que ele diz. Ele diz claramente: eu me excedi, eu passei dos limites. Porque a verdade não tem que ser diminuída para benefício de ninguém. Só que muitas vezes a gente usa jargões como quem diz assim: olha, se você não quiser ouvir a verdade, a porta da rua está vendida da casa. E, gente, muita gente é ferida por isso. Porque, assim, uma coisa é você estar em pecado e alguém te corrigir em amor. Porque o amor, ele te traz de volta. Outra coisa é você estar em pecado ou ter cometido um pequeno deslize e a pessoa já te excluir. Porque, para mim, existem duas formas de exclusão. Uma é a que o pastor Paulo Júnior está passando. É a liderança da igreja te tirar da igreja e dizer: olha, você não pode mais continuar com a gente. E a outra forma, que é a que mais fere as pessoas, é ignorar. É simplesmente assim: você dá um giro na pessoa. Tipo assim, você tinha uma pessoa que era muito amiga sua. Aí a pessoa cometeu um erro e ela chegou para você e te confessou. Irmão, pastor, líder, se uma pessoa cometeu uma falha e confessou para você, essa pessoa não quer esconder, ela quer ser curada. Porque, irmão, ninguém chega para confessar uma falha e quer continuar no erro. Pode acontecer da pessoa recair, mas ela não quer continuar no erro. Se ela te confessou, ela quer mudança. Aí o que muitas das vezes muitos líderes e muitas igrejas fazem? Elas dão um gelo na pessoa. Tipo assim, muda completamente o comportamento. Elas ignoram as pessoas. E isso tem ferido muita gente. E eu acho brilhante um grande líder fazer isso. Assim, que Deus abençoe o pastor Paulo Júnior. Eu tenho orado por ele, para que quando ele se levantar e vir a público pregar o evangelho de novo, que isso seja de fato assim
maravilhoso. Eu creio que vai ser um momento de cura na vida dele, que Deus vai usá-lo poderosamente muito mais. E uma coisa que eu acho importante dizer é que o pastor Paulo Júnior ele sempre foi um cara que falou sobre avivamento. E uma das marcas do avivamento é arrependimento. Irmão, eu creio, se esse vídeo chegasse ao pastor Paulo Júnior seria uma bênção, mas eu creio que Deus está fazendo através desse posicionamento dele, de admitir publicamente a sua falha, independente de perder seguidor. Quantos seguidores esse homem não tem? Quantas pessoas não são influenciadas por ele? Quantas pessoas não ouviram esse posicionamento do pastor Paulo Júnior e estão dizendo assim, eu tive durante muito tempo escondendo minhas falhas debaixo do tapete, mas se ele admitiu, eu também posso. E quantos casamentos não vão ser restaurados? Quantas pessoas não vão chegar e confessar suas falhas e seus pecados e vão ser curados para a glória de Deus através disso? Então, eu creio que mesmo que não fosse uma pregação de avivamento, esse posicionamento vai gerar muitos resultados para a eternidade, porque Deus está fazendo isso. E se você que está vendo esse vídeo é uma pessoa que foi ferida pela igreja e que já lidou com pessoas assim, que são narcisistas espirituais, que simplesmente estão na razão deles e que não importa o que eles tenham falado, o que eles tenham feito, eles vão continuar dizendo que o errado é você, eu tenho uma palavra para te dar. Deus está levantando uma geração de líderes que está disposto a ser ferido para te curar. Então, dê a chance. Quando você vê um homem de Deus, analise a vida, olha a vida dessa pessoa. De repente, essa pessoa pode ser um instrumento de Deus para te curar, para transformar a tua vida, para você mudar radicalmente a tua visão com relação à igreja. Que Deus possa te abençoar. Que Deus possa abençoar o pastor Paulo Júnior, a sua família, fortalecê-lo nesse momento. Que Deus possa abençoar outros líderes que virão a público e farão a mesma coisa que o pastor Paulo Júnior. Que Deus te dê coragem, que Deus te dê força para fazer isso. Que Deus possa abençoar grandiosamente você. E se você curte esse tipo de conteúdo, não esquece de se inscrever no canal, curtir o vídeo, comentar, compartilhar para alguém que você sabe que está ferido pela igreja, compartilhar para algum líder que você sabe que precisa. Se você tem um amigo que está nesse momento muito confuso, muito complicado, manda esse vídeo para ele que ele possa ser abençoado. Que Deus te abençoe, tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!